o Espírito Santo de Deus me moveu a falar sobre o altar, sobre o holocausto, sobre oferta. E essa palavra ela tem como um título: assumindo as características de um altar que agrada a Deus. Quando nós paramos para ver no período da lei, quando Moisés ele vai para o deserto com o povo, e ali por o povo ter pecado, por o povo não ter confiado nas promessas de Deus, Deus agora ele vai permitir que o povo passe um período grande no deserto. Eles saíram do Egito para tomar posse de uma terra prometida, uma posse que manava leite e mel, mas pela descrença do povo, que não confiou que Deus os entregaria aquela terra, eles passaram agora a peregrinar no deserto. Por 40 anos eles estiveram no deserto. E nesse período Deus ele começa a instituir algumas ordens, algumas ordenanças. E ele começa ali a dar ordens a Moisés. E uma das ordens que Deus dá a Moisés é levantar um local de adoração. A palavra altar no latim significa lugar ou objeto consagrado aos sacrifícios religiosos e manifestações de devoção. Então agora Moisés ele vai levantar ali uma tenda, um tabernáculo, um lugar de culto, um lugar de adoração. E neste lugar de adoração ali vai estar um altar. No culto israelense sempre havia a figura, do altar do holocausto, o altar de bronze, que era ali o altar do sacrifício. Quando o povo pecava, o povo sentia o peso do pecado e da transgressão, ele pegava ali o seu sacrifício e levava, entregava na mão do sacerdote, e ali ele oferecia a oferta por expiação do seu pecado. A ordem de construir o altar ele foi dada lá no livro de Êxodo, capítulo 27, verso 1 e 8. Eu vou fazer a leitura do texto para que os irmãos entendam. Diz assim: farás também um altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar. E o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a cinza, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma gléria de bronze em forma de rede, ao qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábua o farás. Como te mostrou no monte, assim o farão. Então foi a ordenança de Deus para Moisés. Ele deu as características de como deveria ser o altar. E ali ele dá as medidas, ele apresenta quais serão os materiais a qual será construído o altar. E ali Moisés ele começa a passar essa ordenança para os artífices, as pessoas que iriam se comprometer com esse altar. Primeiro, o altar ele deveria ser quadrado. A mesma medida que seria o comprimento também seria da largura. Aproximadamente 2,5 metros de largura e comprimento, e 1,5 metro de altura seria a medida do altar. Material que seria usado para construir o altar seria a madeira de acácia. Só que essa madeira de acácia, ela deveria ser oca por dentro. Precisaria que se retirasse de dentro dela todo o excesso de madeira para que dentro dela estivesse vazio. E logo após, essa madeira seria revestida de bronze. Quando a gente para poder agora analisar o porquê do altar ser colocado desse jeito, a gente se surpreende com algumas coisas que o texto nos revela. Primeiro, a madeira de acácia, ela deveria ser oca por dentro para que ela fosse de fácil movimento, para que ela, a partir da sua estrutura oca, ela pudesse ser fácil de transportar, já que o altar ele ficaria em um lugar onde seria transportado, igual o pastor Daniel disse, que à medida que o Senhor mandava avançar, à medida que a nuvem avançava, o povo deveria armar as suas tendas, preparar toda a estrutura da casa e se mudar de um local para o outro. Então a madeira ela precisava ser uma madeira de fácil transporte, então por isso de ser oca. E também porque ela deveria servir como um mecanismo de fácil resfriamento. Uma madeira coberta de bronze, onde se faria ali durante todo o dia um processo de sacrifício, onde teria fogo naquele altar, e aquele altar ele precisava resfriar, se esfriar,
de uma maneira rápida, de uma maneira fácil. O oco no altar, ele fala sobre a nossa vida estando livre do peso da humanidade, do peso do pecado, do peso que nós carregamos. Nós somos o altar de Deus. O oco da madeira fala que nós precisamos pegar o nosso peso e entregar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso. Um altar que agrade a Deus é um altar que não carrega peso, ele não carrega sobrecarga, ele não carrega fardo. E muitas das vezes nós temos a nossa vida e carregamos tanto peso que nós não conseguimos nem sair do lugar. Tanta carga, tanta sobrecarga que vem sobre nós, que muitas das vezes nós queremos servir a Deus, nós queremos queimar, nós queremos sacrificar, mas o peso ele nos consome, ele nos tira da presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vem nos convidando: ei filha, entrega, tira o peso, tira a sobrecarga, pega tudo que está em cima de você, entrega para Jesus e faz uma troca, pega o fardo dele, porque o peso dele, ele não acrescenta dor, o peso dele não acrescenta fadiga, cansaço. Então, quando Deus ele dá aquela instrução, aquela ordem para que o altar fosse composto de uma madeira oca, ele está dizendo: olha, a madeira para se fazer o altar, ela não pode carregar peso, porque ela precisa ter fácil locomoção, precisa ser fácil de carregar, onde a gente possa transportar de um lado com o outro com facilidade, mas também ela precisa se resfriar com facilidade. Sabe aqueles problemas que a gente passa na vida e que a gente fica carregando meses e meses, e aquilo traz uma sobrecarga emocional tão pesada que a gente não consegue fluir em Deus? É sobre isso. Primeira característica: oco. Quando a gente para poder pensar, sobre essa questão do altar, de você se tornar uma coisa leve, a gente vai pensar: não, mas se eu for leve, eu vou ser frágil, eu vou ser fraca. E a gente começa a parar para poder observar o texto de João, capítulo 3, verso 8, que diz assim: o vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Sabe o que João está dizendo para a gente? Que nós precisamos ser flexíveis. E o fato de nós sermos flexíveis não nos torna frágeis, nos torna simplesmente disponíveis para Deus nos levar para o lugar onde que Ele quer levar. Assim como o vento, ele não tem de destino, ele não carrega peso, ele não carrega fardo, ele vai para onde ele quer ir, mas ele é pesado e ele tem sua força. Quando você vê uma ventania, um vento forte, ele consegue bater numa parede e levar paredes, ele leva casas, ele leva o que ele quiser levar. Porque mesmo ele sendo uma coisa com aparência frágil, uma coisa que se movimenta de um lado para o outro, ele também é forte. Então nós precisamos ter essa característica de sermos leves e de termos uma fácil maneira de nos resfriarmos em Deus. Segunda característica do altar, ele precisaria ser revestido de bronze. O bronze fala da nossa capacidade de resistir à tribulação, de resistir o peso, de resistir ao fogo. Quando a gente pega uma madeira e reveste ela, a madeira frágil, ela se torna forte. Por quê? Porque ela tem um revestimento de um material que é forte. E esse bronze, ele simboliza o Espírito Santo de Deus sobre nós, que somos frágeis, que não temos tanta força, diante do fogo, seremos consumidos. Mas quando somos revestidos pelo Espírito Santo, nós nos tornamos fortes. Pode atear fogo do jeito que quiser, a quantidade que for, que nós vamos resistir. Fala de tribulação, fala de perseguição, fala das lutas, das provações que muitas das vezes nós temos que resistir, temos que suportar, mesmo sendo material forte. A partir do momento que nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser fortes na presença de Deus, Fala sobre o Espírito Santo de Deus sobre nós. Quando vem sobre nós algum tipo de tentação, ele também vem junto o escape. Mas para nós conseguirmos suportar esse escape, nós precisamos do revestimento de quem? Do Espírito Santo. O nosso altar, sem o revestimento do Espírito Santo, ele não suporta
nada. Vai ser consumido pelo fogo, vai ser perdido pelo fogo. Então nós precisamos desse revestimento, porque a capacidade que nos faz resistir às tentações, aos dias maus, aos problemas, às dificuldades, elas vêm do Espírito Santo, nosso revestimento. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá também livramento, de sorte que a possais suportar. Então a nossa tentação, ela é humana, ela é da natureza carnal, mas sempre que vem a tentação, juntamente com ela vem a capacidade de resistir e de suportar, porque a carne, a concupiscência da carne, ela quer o pecado, ela quer a transgressão, porque é atrativo para a carne, mas à medida que a tentação chega, também nos vem o escape para nós conseguirmos suportar as tentações. Então, naquele período, todo homem que pecava, ele precisava ir até esse altar, madeira de acácia, oca, revestida de bronze. Então, o homem transgredia contra Deus, ele analisava a sua vida, ele reconhecia o pecado, ele identificava o pecado, e agora ele tinha que fazer um ritual. Agora ele tinha aí que no seu rebanho, olhar para tudo que ele tinha e escolher dentre elas o melhor sacrifício. Era a melhor ovelha, que não tinha defeitos, que não tinha problema, é aquilo que ele amava. Talvez ele olhasse ali para o rebanho e ele tentasse identificar no meio do rebanho uma ovelha mais ou menos, que também fosse perfeita, que também fosse uma ovelha que pudesse ser sacrificada. Mas quando ele olhava para o seu pecado, ele identificava: não pode ser qualquer ovelha, tem que ser a melhor, tem que ser aquela que eu mais amo, tem que ser aquela que eu mais quero reter para mim, e eu vou ter que entregar essa ovelha. E ali ele pegava a ovelha no braço e ele levava até o sacerdote no templo, no tabernáculo, e ali o sacerdote pegava aquele sacrifício, colocava sobre o altar, sobre a grelha, e ele dizia para aquele homem: olha, você vai colocar as suas mãos sobre a cabeça desse sacrifício, vai olhar nos olhos. O homem que havia pecado, ele precisaria estar olhando no olho do sacrifício, para que ele sentisse aquela dor. E ao sacrifício, quando ele começava a sangrar e perder a sua força, a dor daquele animal precisava ser sentida naquele homem. Ele precisava analisar e pensar dentro de si: ela está morrendo por causa de mim, eu não posso pecar mais. Se eu pecar novamente, eu vou ter que sacrificar novamente. E ali ele fazia aquela análise dentro dele, o seu coração queimava, ele olhava nos olhos daquele sacrifício, perdendo a vida, talvez gemendo, seu sangue esvaindo, e ele identificando naquele sacrifício, não a ovelha inocente, mas o seu pecado. E ali se fazia todo o ritual da tradição. Quando o sacrifício acabava, algumas coisas precisavam ser feitas. O sacrifício se dava durante todo o dia. Todo mundo que chegasse no tabernáculo durante o dia com a sua oferta, ele poderia apresentar ao sacerdote. O fogo estava aceso, o altar estava ali preparado para receber o sacrifício acontecia. No final do sacrifício, precisava-se fazer algumas coisas. Só que quando a gente para poder analisar, a gente vai identificar algumas características. Primeira característica que a gente identifica no sacrifício é que o primeiro fogo daquele primeiro sacrifício, ele foi ateado por Deus. Levítico capítulo 9, verso 24, diz assim: porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Primeiro fogo. Mas o segundo, o terceiro, não era responsabilidade de Deus. Passou agora a ser responsabilidade do sacerdote da casa. Ele tinha o compromisso de todos os dias limpar o altar, colocar a lenha e atear o fogo. Deus colocou na primeira vez, depois ele não colocou mais. Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o fogo do Espírito Santo de Deus em nós. É a primeira. As segundas, Deus não vai te entregar o fogo, você vai ter que buscar. E muitas das vezes nós ficamos achando que vida no altar, vida com Deus, é ficar esperando o fogo cair do céu, é ficar esperando Deus mandar o fogo. E o Espírito Santo de Deus fica queimando dentro de nós, dizendo: olha, filho, essa é tua responsabilidade.
É você que tem que ir lá e é você que tem que colocar o fogo no altar. Então agora os próximos sacrifícios, eles seriam agora de responsabilidade do levita da casa. Levítico 6:12, o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Muitas das vezes nós achamos que vida com Deus é só vir na igreja. Viemos aqui, recebemos uma recarga, um renovo, recebemos a resposta. E amanhã, como que vai ser? Você vai buscar outro templo, outras paredes para você receber a presença de Deus? O sacrifício, o altar, o fogo, é tudo responsabilidade sua. Então agora o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de manter aquele fogo aceso. Era a função dele. Durante todo o dia, o fogo precisaria estar queimando para receber as ofertas. No livro A Casa de Ouro, ele prova que o altar somos nós, certo? O Espírito Santo, nessa questão do sacrifício, ele representa o sacerdote. Quando o sacrifício ele queimava durante todo o dia, as pessoas iam lá sacrificar e entregavam suas ofertas. No final do dia não tinha mais sacrifício, porque à noite não se sacrificava. Então aquelas ofertas que eram colocadas no altar, elas queimavam durante toda a noite e a madrugada, e no finalzinho da madrugada, o fogo iria se apagando, porque já não tinha oferta para poder alimentar, não tinha lenha para alimentar, não tinha fogo. Então aquele fogo ele começava a se apagar. Daí vem a necessidade da madeira ser oca. Por quê? Porque o resfriamento daquela madeira, daquele bronze, ele ocorria de maneira rápida. Porque logo na manhã seguinte, o sacerdote ele precisava ir ao altar para fazer a limpeza do altar, para repor novamente a lenha, o fogo, para que o sacrifício reiniciasse todos os dias. Então agora ele vai usar alguns utensílios, como o texto nos diz. O primeiro utensílio que se usava pela manhã, quando o fogo já estava extinto, era a pá. A pá, ela tinha a função de retirar o grosso das cinzas. A oferta queimava na grelha. Depois que o sacrifício era queimado, no fundo ficavam as cinzas no altar. E a pá, ela tinha a função de remover as cinzas do altar. A pá, ela representa o primeiro encontro com o Espírito Santo, que é quando nós reconhecemos que somos pecadores e nós queimamos diante de Deus o nosso sacrifício de reconhecimento. Deus, eu reconheço, eu preciso da tua presença. Aquela oferta, ela é queimada e ela se torna cinzas. E agora a pá, ela vai remover toda a cinza que está no fundo do altar. Isso fala dos pecados grandes. Sabe, os pecados de roubo, os pecados de prostituição, os pecados de vícios de droga, vícios de bebida, de pornografia, esses grandes pecados que é visto ao olho nu de forma natural, ele era retirado com a pá. Era o primeiro encontro com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, representando o sacerdote, ele iria lá, tirava todo o excesso da cinza e fazia a primeira limpeza. O segundo utensílio era uma espátula menorzinha. E esse utensílio, para poder ele fazer a limpeza do altar e retirar as cinzas, havia necessidade que o sacerdote entrasse dentro do altar. Quadrado, um espaço grande para que o sacerdote entrasse. E agora, após ter retirado o excesso das cinzas com a pá, ele agora vem com a espátula, removendo os cantinhos, a gordura, as cinzas. A espátula, ela fala daqueles pecadinhos de estimação que a gente tem dentro de nós, sabe? Inveja, aquelas coisinhas minúsculas que quando a gente olha para você, a gente não percebe. Às vezes, nem você mesmo identifica esses pecados dentro de você, essas cinzas dentro de você. E agora o sacerdote, ele precisa entrar no altar para fazer a limpeza. O problema é que quando se usava a pá, não se sentia muita dor, porque a pá, ela retirava o grosso e ela não feria muito. Mas quando se usava agora a espátula, ela provocava desgaste no altar, doía. Ele precisava raspar. A espátula fala do processo. Sabe aquilo que a gente sente, que a gente geme? Deus, eu não estou aguentando. Ah, Jesus, o Senhor poderia enviar um anjo aqui e resolver toda a situação. O Senhor poderia abrir uma porta de emprego que está fechado. O Senhor poderia me livrar desse vício que eu tenho. Não poderia descer do céu e fazer isso de uma hora para outra? E muitas das vezes nós queremos que esse processo ele seja rápido, ele não nos cause dor, ele não nos cause nada, nós como sendo o altar. Só que para poder você limpar no cantinho,
tirar aquela sujeirinha que muitas das vezes nem o altar percebe que está lá. O processo ele causa dor, ele causa desgaste. E muitas das vezes esse desgaste ele precisa até, talvez em alguns momentos, se atear novamente o bronze. Porque talvez tenha aberto uma brechinha e se o fogo passar por essa brecha vai queimar a madeira que está dentro e vai destruir o altar. Então, a espátula fala do processo de limpeza que nós passamos. E esse processo de limpeza, ele só acontece quando o altar permite que o sacerdote entre. Não se limpa altar sem sacerdote. O altar, ele não se limpa sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele precisa entrar e fazer a limpeza com a espátula. É necessário o processo. É necessário a dor, é necessária a remoção de cinzas. E essa limpeza, ela não é feita uma vez por mês, 2 vezes, de forma esporádica. Ela precisa ser feita todos os dias. Logo pela manhã, no seu primeiro horário, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus entre em você para fazer limpeza. Mas, pastora, o que acontece se não limpar? Você já acendeu uma churrasqueira com as cinzas ali no fundo? Dá para atear fogo? Se não remover a cinza do último churrasco, não pega fogo. Porque uma vez a cinza queimada, ela não queima novamente. Tem que tirar a cinza. O pecadinho que está escondido, a transgressão, aquelas coisinhas que a gente tem dentro de nós, que parece que faz parte da nossa natureza, precisa sair para que o fogo possa queimar novamente sobre o altar. E agora quando o sacerdote ele faz aquela limpeza mais profunda da espátula, ele agora vai usar o balde, ele vai pegar toda aquela cinza, vai colocar dentro de um outro recipiente que é o balde. E essa cinza ela não pode ser espalhada aos 4 ventos. Pecado não se mostra para todo mundo, porque se o teu inimigo souber do teu pecado, ele vai jogar na tua cara e ele vai espalhar as cinzas e o vento vai levar e todo mundo vai ficar sabendo. Pecado se revela para o Espírito Santo, que é o sacerdote. É ele que limpa. E quantas pessoas a gente vê feridas dentro da igreja? Porque muitas das vezes transgride, peca, natureza humana. Eu peco. Todos os dias eu preciso ir ao altar, todos os dias eu preciso pedir uma limpeza para o Espírito Santo de Deus. Imagine os meus pecados, as minhas transgressões nas mãos dos meus inimigos. Será que eu estaria aqui? Os nossos pecados, as nossas transgressões, elas são removidas pelo Espírito Santo de uma maneira cuidadosa. Ele retira, coloca dentro do balde. E agora ele vai pegar essas cinzas, ele vai retirar de dentro do altar, ele vai retirar de dentro do tabernáculo e ele vai levar para fora da cidade. E lá fora da cidade, ele vai pegar essas cinzas e vai colocar em um lugar limpo, em um lugar separado pelo sacerdote, para que essas cinzas fiquem depositadas e não fiquem à mercê de qualquer pessoa. Logo que o sacerdote retira a cinza, faz a limpeza, agora o altar está novamente pronto para poder receber o fogo, receber o sacrifício. Mas existe um porém. Antes de se atear novamente a lenha e de colocar o fogo, o sacerdote ele precisa verificar o altar. Se tiver quebrado, não dá para usar. Se tiver brechas no altar, de pedacinhos do bronze que foi removido, o altar também não pode ser utilizado, porque o fogo vai destruir o que ficou. Esse momento fala daqueles momentos em que Deus nos separa. A gente às vezes precisa ser restaurado. Às vezes nós precisamos de momentos onde parece que Deus não está presente, Deus não se manifesta, não revela nada. Parece até que Ele esqueceu da gente. Lugares de solidão. Os amigos todos te deixaram. É um lugar onde você vai estar sozinho com o Espírito Santo de Deus. É aquele momento onde ele vai analisar as suas fraquezas, as suas limitações. E nessa análise, ele vai sondar todo o altar. Você está frágil, você talvez esteja quebrado, talvez esteja alguma brecha em você. Mas o sacerdote está ali, ele está olhando, ele está verificando. E nessa verificação, ele está identificando quais áreas precisam ser tratadas na sua vida. E ele começa ali agora a identificar as áreas que precisam ser tratadas. E depois que ele faz essa averiguação, que ele fecha as brechas, que ele restaura o altar, agora sim, ele vai novamente colocar a lenha e atear o fogo. Mas, pastora, você falou que a responsabilidade do fogo é minha? É. O fogo vem do Espírito Santo, mas ele só coloca o fogo se o altar permite. Um altar quebrado, um altar que não quer ser restaurado,
Um altar que não quer ser limpo, não tem como o fogo ser ateado. O papel do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é nos renovar, nos restaurar, trazer sobre nós o fogo, colocar a lenha. Mas se o altar não permitir, não tem como receber lenha, não tem como receber fogo. Por isso que muitas das vezes nós queremos sacrificar, nós queremos fazer tantas coisas e Deus não permite. Está na hora do altar ser restaurado, está na hora do altar ser reavivado. Está na hora do altar ser tratado. E isso fala daqueles momentos que nós passamos com o Espírito Santo. Mas, pastora, a Bíblia diz que o sacrifício foi Jesus. Qual é o papel, então, de Jesus? Se eu tenho o papel de sacrificar todo dia, se eu tenho o papel de entregar a minha oferta todos os dias no altar, qual é o papel de Jesus, que seria o sacrifício? Ali, naquele momento de sacrifício, tinha um sacrifício que ele era feito por uma ovelha vermelha. O sacrifício do pecado, da transgressão, era feito como uma ovelha simples, que a melhor, a mais bonita, a mais perfeita, que o pecador pegava e apresentava no altar. Só que agora a Bíblia nos mostra uma outra figura. O sacerdote agora, ele passa a nos representar. Quando o sacerdote, aquele que entregava o sacrifício, aquele que ofertava, aquele que queimava o holocausto, ele pecava, ele precisava de uma ovelha vermelha para poder receber o perdão pelos seus pecados. Essa ovelha vermelha não era uma coisa comum, era uma coisa rara de se encontrar. Primeiro, quando o sacerdote transgredia, ele não podia usar uma ovelha vermelha que talvez, supostamente, ele tenha conseguido e guardado. A ovelha precisava vir do povo. Era o povo que tinha que entregar a ovelha vermelha para a oferta do sacerdote que havia transgredido e pecado. Então o sacerdote, ele comunicava ao povo que ele havia pecado. O sacerdote era afastado do seu ofício de sacrificar e ele ficava aguardando a disposição do povo de dar uma ovelha vermelha para sacrifício. Quando o povo se dispunha a entregar a ovelha vermelha, essa ovelha era sacrificada. Mas essa ovelha vermelha, ela não poderia ser sacrificada dentro do tabernáculo e nem no altar de bronze. Ela precisaria ser levada para fora da cidade, fora do povo. E lá fora essa ovelha vermelha era sacrificada. Acontecia o sacrifício, 3 dias depois do sacrifício, as cinzas dessa ovelha vermelha era misturada na água. Essa água se transformava em água purificadora. Se aspergia sobre o sacerdote no 3º dia após o sacrifício. E depois desse sacrifício, o sacerdote ainda permanecia até o 7º dia sem poder fazer o seu ofício, sem poder sacrificar. Porque agora ele precisaria de um período de restauração. A ovelha vermelha representa Cristo. Primeiro ela precisaria ter sido entregue por alguém que amasse o sacerdote. Deus, ele nem pestanejou para poder entregar a ovelha vermelha. Ele entregou por amor a nós. Um amor tão grande que ele pegou aquilo que era precioso para ele, que era raro para ele, e entregou por teu sacrifício. Só que essa ovelha, Cristo, não poderia ter sido sacrificada no meio do povo. Onde Jesus foi sacrificado? Fora da cidade. Lugar de vergonha, lugar de desonra, lugar de humilhação, para poder resgatar você, perdoar os seus pecados. Fora da cidade, longe do povo, essa ovelha era sacrificada. E agora se pegava as cinzas dessa ovelha e se misturava com a água. Quem representa a água? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, unido ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele agora vai fazer um processo de purificação, restauração do nosso ofício de sacerdote. Havíamos sido impedidos de sacrificar, porque nós pecamos, transgredimos, e mesmo Jesus morrendo na cruz do Calvário, nos trazendo o perdão, agora nós não poderíamos mais apresentar ao Senhor o sacrifício, porque nós pecamos, nos afastamos de Deus, a nossa comunhão agora está impedida. Nós até recebemos o perdão, mas nós precisávamos que a nossa comunhão fosse restaurada. E agora entra a ação do Espírito Santo, misturada às cinzas da ovelha vermelha, trazendo sobre nós restauração, trazendo sobre nós novamente a comunhão com Deus. E quando nós olhamos para essas características, que nós identificamos todas essas características do altar, e nós agora percebemos que somos o sacrifício, que nós temos compromisso em limpar o nosso altar todos os dias, e que nós temos compromisso agora em permitir que o Espírito Santo de Deus coloque a lenha, coloque o fogo,
nós entendemos que recarga não é só dentro da igreja. Recarga é todo dia. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E essa queima do Espírito Santo, ela precisa produzir em nós uma nova natureza. Ela precisa produzir em nós um novo eu, um altar restaurado. E eu não posso permitir que esse altar venha se perder, que eu venha perder essa comunhão com Deus, essa comunhão com o Espírito Santo, por causa dos meus pecados, das minhas mazelas. Eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Muitas das vezes nós achamos que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas não precisam do nosso esforço, não precisam da nossa responsabilidade, do nosso sacrifício. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: filha, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus remove as cinzas. Você precisa se chegar diante do sacerdote todos os dias para deixar ele entrar dentro de você. Usar a pá, usar até a espátula. Filha, você precisa suportar o processo. Fácil não vai ser. Vai queimar, vai doer. Mas enquanto tiver cinza, enquanto tiver gordura no fundo do altar que precisa ser retirada, você precisa suportar o processo. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus todas as manhãs entre dentro de você, no teu coração, e te consuma, e te envolva na presença dele, e faça a limpeza, e faça a transformação. E nós precisamos permitir a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, como um altar, como sacrifício. E nós precisamos também aceitar o sacrifício de Jesus, a ovelha vermelha. O sacrifício da ovelha branca, ela não restaurava a comunhão com o Pai. Somente a ovelha vermelha poderia devolver o ofício de sacerdote. Somente a ovelha vermelha poderia te colocar novamente em comunhão com Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos buscando isso com intensidade. E eu quero te convidar nessa noite a analisar, fazer uma análise no teu interior. E você vai identificar quais foram os sacrifícios que você não entregou hoje. Talvez algum pecado, alguma transgressão, talvez até alguma dor, uma alegria, algo que fosse especial para você. E você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus entre e faça essa limpeza dentro de você. Você precisa permitir a presença do Espírito Santo de Deus no teu altar, para trazer o fogo novamente sobre a sua vida, para trazer a restauração do altar que foi quebrado, para que ele possa trabalhar. E hoje nós queremos clamar ao Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser cheios do teu Espírito novamente. Nós queremos permitir que o Senhor entre, e que o Senhor pode usar os utensílios, o Senhor pode usar a pá, a espátula, o que o Senhor quiser. Tenha liberdade de entrar em mim, o altar. Espírito Santo de Deus, eu me apresento como sacrifício diante do Senhor. E eu permito que o Senhor transforme o meu sacrifício em cinzas. Que o Senhor venha queimar com o teu fogo sobre nós. Que o Senhor venha restaurar o teu fogo sobre nós. Que o Senhor venha remover as cinzas e nos purificar e nos transformar em Ti, Deus. Te agradecemos pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Permaneça em nós todos os dias. E nos permita, Senhor, todos os dias queimar em Ti. Nos permita, Senhor, todos os dias ver a Tua chama nos consumindo, Deus. More em nós, habite em nós, Senhor.